Quando o corpo não é encontrado, assim, não há nunca mais chance de encontrar um corpo, tipo, igual o caso da Elisa Samúdio? Olha, o caso da Elisa Samúdio foi um dos casos que eu cobri desde o primeiro dia na Sônia Abrão. Tá? Foi um caso que a gente entrou de cabeça. Nesse caso, só para você ter uma noção, eu fiquei amigo da dona Sônia, que é a mãe da Elisa. A mãe da Elisa? Mãe da Elisa, dona Sônia Samúdio. Fiquei amigo do delegado do caso, doutor Edson Moreira. Foi muito atuante. Nós entrevistamos no programa suspeitos do caso, que foram lá com coragem para negar. Eu, tipo, não tenho nada a ver com isso. E o programa da Sônia Abrão foi o único programa que ela decidiu dar uma entrevista. A mãe. Ah, não, Elisa. A própria Elisa. Só procurar na internet. Antes, enfim. Elisa Samúdio estava grávida. Ela resolveu dar uma entrevista para o A Tarde é Sua da Sônia Abrão. Foi uma entrevista muito interessante, porque ela conta que estava com medo de morrer. Ela chamava o Bruno de louco, porque o Bruno, mais o Macarrão, eles tentaram um aborto forçado nela. Jura? Tentaram meses antes. Porque ela foi para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, o Bruno contou uma história que ia assumir a criança, mas ela foi levada para um local e ela alega que foi forçada a tomar remédio. Pelos dois. Ela tomou remédio, passou mal, foi liberada. E quando ela foi liberada, ela foi para a delegacia. Fez um BO. E ela não perdeu a criança. Quando acontece isso, ela volta para São Paulo e se esconde. E nesse processo de se esconder, ela deu a entrevista para a Sônia Abrão. E ela falou, não posso ver esse homem está querendo me matar. Palavras dela. E o que aconteceu? Ela deu a entrevista, se escondeu e teve a criança, o Bruninho. Que hoje está com 15, né? 16 anos. Teve a criança. E aí, não se sabe como, passado alguns meses, o Bruno, goleiro Bruno, que jogava no Flamengo, descobre o telefone dela. Mandou uma pessoa ligar e falou, pelo amor de Deus, Elisa, eu gosto de você, quero conhecer meu filho. Vem pra cá. Ele dobra a Elisa. Meu Deus. Ele dobra. Porque ela era apaixonada por ele. Era o pai do filho dela. E ela foi pro Rio. ela vai. Ela foi pro Rio. E lá, ela é sequestrada junto com o Bruninho e levam para o sítio em Esmeraldas. E o Bruno jogando futebol pelo Flamengo, treinando. Ia para a seleção brasileira. Ninguém acreditava que era o Bruno. Só que ela passa uns dias com vida no sítio do Bruno. E num determinado dia fatídico, ela, com a criança, ela é convencida que vão levá-la para o apartamento onde o Bruno comprou para ela. Convencem ela disso. Só que falaram, olha, nós vamos primeiro na casa de um amigo nosso, você vai ficar lá uma noite e no dia seguinte eu vou te pegar e nós vamos te levar para o seu apartamento. Que o Bruno vai te assumir, tudo numa boa. E ela foi. E ela chega na casa de um homem que ela não conhecia. Quem estava? Macarrão e o sobrinho do Bruno, de 17 anos. Elisa Samúdio, com a criança no colo. Entram na casa que era de um homem, 40 e poucos anos, apelido Bola, ex-policial, foi expulso da polícia. Vixe. Dr. Edson Moreira, delegado do caso, diz que ele é matador profissional. Vixe. E ela lá E na casa aí, do cara. a cena da sala, eu tive acesso ao relato do que aconteceu nessa cena. Ela estava crente que ia passar lá aquela noite lá e no dia seguinte ia para o apartamento. O Bola se apresenta, conta essa história. Ela está com o filho no colo. Meu Deus. Em dado momento, ele pede para ela deixar o filho com o Macarrão. O Macarrão segurou a criança. Em dado momento, o Bola fala assim, deixa eu ver suas mãos, que você é uma mulher muito bonita. E ela estende as mãos.
O Bola pega nas mãos dela e começa a passar a mão assim. Nossa, como você tem as mãos macias. Pô, você não é de lavar muito. Ah, eu sou de lavar assim. Não, mas você tem as mãos muito macias. Em determinado momento, ele pega as duas mãos dela e coloca no nariz dele. E expira. Aí ele fala para ela, você não usa drogas. Ela falou, não gosto de drogas. E os dois de pé. Nossa, que cena bizarra. E ele está muito perto dela, segurando as mãos. Nesse momento, ele gira o corpo dela e dá um mata-leão. E dá um tranco no pescoço e ela cai desfalecida. Na frente do Bruninho, que não tinha 1 ano. Que estava no colo do macarrão. No colo do macarrão. Só que ela foi morta de uma maneira que não derramou uma gota de sangue. Mas aí ela já foi morta nesse... Ali, vou te contar, cena por completa. Meu Deus. Ali o macarrão tá assustado, o sobrinho tá assustado. Aí o macarrão, o Bola fala para eles, vão vocês lá fora. Eles saem na parte de fora, passam uns 5 minutos, ele vem segurando um pedaço de carne, que seria uma das mãos de Elisa, e joga para os cachorros Rottweilers que ele tem no fundo. Essa história E os cachorros avançam nesse pedaço de carne. E ele disse, é a mão de Elisa. Ele fala para quem? Pro macarrão? Para os dois ali. Para Para o sobrinho de 17 anos e para o macarrão. Que tá com o neném no colo. Aí eles se despedem e ele diz, eu vou cortar o corpo de Elisa e vou dar para os cachorros. Meu Deus do céu. E macarrão, junto com o sobrinho, saem com a criança. Só que, antes de sair, isso quem me contou pessoalmente foi o Dr. Edson Moreira. O macarrão falou para ele, some com a criança também. O macarrão fala pro que matou a Elise, pra matar Falou, a criança. mata também a criança. Putz. Na visão do Dr. Edson Moreira, o Bola, sendo profissional de homicídio, ele fala, peraí, Grana, vamos dinheiro. pagar? Por quê? Porque o Dr. Edson Moreira acredita que a morte de Elisa Samúdio teria custado o dinheiro de hoje, mais ou menos, 70 mil reais. Pago por... Com dinheiro. Mas quem pagou? O Bruno. O Bruno. Só que, quando ele fala, não, mata a criança também, ou some com a criança, não estava no combinado. E aí o cara falou, não tem dinheiro, isso não é o combinado. E aí, Macarrão pega essa criança, leva para um bairro afastado, uma região de favela, e entrega essa criança para uma família. E volta para o sítio em Esmeraldas do Bruno. É que família? Uma família conhecida deles. E nisso, eles voltam para o Rio de Janeiro e Elisa Samúdio sumida. E começa a ganhar as páginas de jornal. Nada resolvido. Uma moça desaparecida. O Bruno tirando um sarro. Pô, o que eu tenho a ver? Ela é garota de programa. Vocês vêm cobrar de mim? Pergunta para a mãe dela. Bom, aí eu quero te trazer o que aconteceu, que foi um fato que eu te contei o caso inteiro da Elisa Samúdio, está lá na cena do crime. E eu consegui uma gravação. Olha que interessante. O sobrinho nunca tinha visto uma morte na vida. Daniel, ele não conseguia dormir. Voz na cabeça. Voz na cabeça. O garoto estava pirando. Daniel, quando você tá com aquela coisa, aquele segredo, o que você tem que fazer para aliviar? Soltar, falar. Soltar. Contar. E ele pegou um tio dele. Falou, tio, eu preciso contar que eu não aguento mais. Preciso contar. O que aconteceu, filho?
Não, aconteceu isso, e contou pro tio. Vixe, Maria. O tio ouviu, é sério? É sério? Bom, o menino voltou para casa dele, mais aliviado. No dia seguinte, Daniel, deu 5 minutos no tio. Ele vai num programa de rádio no subúrbio, no Rio, e é entrevistado e conta tudo. Tá lá no canal Na Cena do Crime, se você quiser ver. Ele conta tudo. Tudo que o sobrinho contou. Quando ele conta, é uma bomba. É uma bomba. E essa bomba foi bater lá em Minas Gerais com o doutor Edson Moreira. Doutor Edson Moreira corre lá no Rio, aprende esse garoto menor de idade. O garoto é apreendido. Num primeiro momento ele nega. Depois ele abre o bico. E foi aí que a polícia foi no sítio de Esmeraldas, não encontrou nada. E o doutor Edson Moreira investiga. Encontrou o garoto nessa favela e recuperou o Bruninho. Doutor Edson Moreira acredita que o garoto ia ser morto. O Bruninho. O bebê. Recuperou o Bruninho e entregou pra mãe, pra avó, a dona Sônia Samúdio. Pra mãe da Elisa Que luta Samúdio. até hoje. O garoto tem 15 anos. Jogador de futebol, goleiro do Botafogo. Vai ser um grande goleiro. E aí o Bruno é preso, o Macarrão é preso, o menor foi apreendido e o Bola foi preso. Olha que interessante. O único que negou foi o Bola. Todos negaram. Vou te explicar como é que funciona o tribunal do júri. O réu no Brasil nega. Pode ver na televisão. Todo mundo nega. Ninguém comete crime no Brasil. Eu sou inocente. Não, eu sou inocente, a polícia é ruim. Eu sou inocente, a polícia é ruim. Eu apanhei, eu fui agredido. Ninguém comete político, todo mundo é inocente nesse país. Bom, só que tem o seguinte, o tribunal do júri, quem julga são os 7 populares. O réu vai negando. No final do júri, quando vem o interrogatório, o advogado percebe que vai ser condenado o cliente. O advogado chama o cliente e fala assim, você vai ficar condenado. A casa caiu. Sabe o que você faz? Confessa. Por que confessa? Porque no Código Penal, o réu que confessa, o juiz é obrigado a diminuir a pena. Então, condenado por condenado, Eu já vou estar condenado, eu confessar. abaixo um pouquinho a pena. Então, todos eles acabaram confirmando. O Bruno, muito cara de pau, ele fez o que eu chamo de meia confissão. Ele conta, eu pedi para eles darem um jeito, mas ele teve um benefício dessa confissão. O Bola, como tinha outros processos também de matar, ele falou, não, eu não matei, e ele até hoje nega. Até hoje nega. Nega. E o corpo não foi encontrado por quê? Muito simples. Porque a única pessoa que teria matado, que seria um profissional, é o Bola, só ele sabe. E ele nega. E ele nega. Agora, eu estive no programa na Rede TV, deu uma repercussão muito grande. Eu tenho uma teoria. Tá? É isso que eu ia te perguntar. Qual a sua teoria sobre o corpo dela? A minha teoria é o seguinte. Ele ia receber naquele dia a Elisa. Ele sabia que ia matar. Ele ia receber aí 70 mil reais. Então, ele tem que preparar um pouco as coisas antes. Então, na minha cabeça, a região onde ele mora, que é periferia lá de Belo Horizonte, é uma região de muito mato. Então, eu entendo que ele preparou uma cova, tudo muito bem preparadinho, deve ter preparado um saco. Ele matando Elisa sem derramar uma gota de sangue, espera as pessoas irem embora, coloca Elisa num saco, põe no carro dele, leva nesse local onde já estava preparado, fecha a cova e vem embora. E é um segredo que não conta para ninguém, porque o matador profissional, seja ele um matador policial, ou um ex-policial, ou um criminoso matador, essas pessoas são silenciosas. Não fala, não assume, não confessa. Não confessa. E outro detalhe muito curioso é que na história do direito criminal brasileiro é muito raro que uma vítima de homicídio sem corpo
tenha processo. É muito raro. Porque não tem corpo. Que tem uma máxima que dizem: homicídio sem corpo não tem crime. Mas não é verdade. O Dr. Edson Moreira chegou para a juíza e falou: olha as provas que eu tenho que Elisa foi morta. Então ele mostrou uma série de provas. A juíza, corajosa, mandou expedir um atestado de óbito de uma vítima não encontrada. Um corpo Você não aí, se procurar, põe aí na internet, no Google, atestado de óbito Elisa Samúdio, você vai ver. Tá lá a data, o horário, o nome da Elisa, tudo direitinho. Então existe um atestado de óbito de crime sem corpo, que é Elisa Samúdio. Mas não tem uma busca, Lordelo, para esse corpo? Não continua uma busca? Boa pergunta. O Dr. Edson Moreira fez várias buscas. Ele chegou a vários lugares de mata, levou bombeiro. Só que chega uma hora que cansa. Ele fez o que deu. Chegou uma hora, não tinha mais pista. Não tinha mais pista. Então, ele relata, quando a juíza manda fazer o atestado de óbito, então, na área criminal está feito. É óbvio. A dona Sônia Samúdio, ela sempre me relata que ela queria enterrar a filha. Então, por isso que eu Ela pergunto. queria fazer o sepultamento. Porque precisa, né? Mas ela não vai ter esse sepultamento. Só se ocorrer uma benevolência do Bola, depois que o crime ele já cumpriu, ele está preso por outro crime. Pode ser que no futuro, por uma benevolência da idade, ele queira falar onde está o corpo. E aí encontrariam ossada, né? Ossada encontraria, aí você faz o DNA. Né? Você encontra. Não tem problema. Já pensou se o cara... Eu não acho... Eu acho que a vida, a pessoa presa, ela muda muito a cabeça. Eu não duvido que daqui a alguns anos... Ele fale. Ele já perdido por perdido e com a pena já cumprida. Porque se ele mostrar o local do corpo, não vai influenciar em nada. Então, mas isso aí a gente só vai ver no futuro. Mas a dona Sônia sempre reclama que ela queria enterrar a filha. Eu perguntei por isso, porque a família quer enterrar, a família quer, mesmo que for para achar a ossada, os restos mortais, quer enterrar, quer sepultar, porque eu acho que essa ideia, né, Lordelo, de você não saber onde está um corpo, para nós, que não somos da família, a gente até meio que, entre muitas aspas, a gente releva. Agora o familiar não. O familiar quer saber, né? E ela fala isso para você, então. Fala. Já falou em televisão e falou para mim que ela queria sepultar a filha dela. O filho tem 15 anos, é um filho maravilhoso, grande jogador, Neto goleiro. dela, né? É a cara do Bruno. Por incrível que pareça, ele tem habilidade de futebol e escolheu ser goleiro. Foi contratado pelo Botafogo e em breve nós vamos ver ele sendo o goleiro do Botafogo. E pelo que me informaram, é um grande goleiro, é muito alto. E seguiu, entre aspas, os passos do pai em relação ao esporte. Mas ele não tem contato com o pai ou tem? Você sabe? Não tem, né? Não tem. E Com o genitor, nunca né? teve contato nenhum. Só que a dona Sônia é muito brava com o Bruno, com outros 500. Porque ela conseguiu na justiça pensão pro Bruninho. E tem um valor alto. E ele não paga. E ele não paga. Não paga. Não paga porque ela alega que ele ganha, mas o dinheiro não está na conta dele. Então ela tenta ganhar, ela tenta receber o dinheiro do Bruno para dar uma vida mais confortável pro neto, que ela hoje trata como filho, né? Então foi um filho dela. É o filho dela.